digamos que a língua portuguesa é, por estranho que possa parecer, acabou por ser um elemento de ligação que dá uma unidade à nação. Porque o falante do norte, do sul e do centro acaba por se entender através da língua, que foi a língua colonial, a língua imposta. O que é que vai acontecer quando esta língua acaba por tornar-se instrumento destes povos? É que ela vai ganhar uma expressão, uma modelagem própria, diferente. Então, o português falado em Moçambique é diferente do português falado em Angola ou do português falado em Cabo Verde. E essa fala vai ser transposta para a literatura. E nos textos literários nós vamos encontrar uma língua portuguesa que é a mesma, mas que é diferente. E a diferença está no léxico, nas palavras novas, está na entoação, na forma como a língua escrita imita a oralidade. Vamos encontrar também nas literaturas africanas uma relação muito particular com a oralidade. As literaturas africanas, ou seja, a escrita, porque uma literatura é escrita, eu estava a ouvir no início desta sessão os poemas e estava a gostar muito, porque a literatura é para a gente sentir e viver. Quando a gente estuda a literatura, não estamos a estudar um objeto, estamos a estudar uma alma. E essa alma tem de ser sentida pela leitura e tem de ser comunicada pela palavra oral. Então não há melhor maneira do que comunicar a literatura através da palavra que está a relatar, que está a contar, que está a saborear. Porque a oralidade entra com os sentidos do corpo, com as mãos, com o tom da voz, com o movimento do corpo. Portanto, há toda uma teatralidade que a oralidade transmite, e a escrita transmite e é coletiva, porque nós estamos a ouvir e estamos a participar, e a leitura é um ato isolado, é um ato solitário. Então, em África, predominantemente, não houve uma tradição escrita. A escrita é introduzida pelos árabes e pelos europeus, tardiamente. Mas há uma tradição de oralidade, uma tradição muito antiga e muito sofisticada. E nós vamos observar que um dos domínios interessantes destas literaturas africanas é exatamente a forma de combinar a oralidade com a escrita, de transmitir ao leitor essa sensação de que ele está a ouvir uma narração oral, de coletivo, em que há um contador de histórias que transmite os contos, as narrações antigas. Porque a oralidade era também uma escola, antes de existir a escrita. Nas comunidades rurais, e a África é fundamentalmente um continente rural, embora nos últimos anos, com as guerras e com a modernidade, com o avanço da tecnologia, as populações tenham feito o êxodo do campo para a cidade. Apesar disso, continua a ser um continente basicamente rural. E nas áreas rurais, antigamente, e hoje já menos, as pessoas reuniam-se para ouvir histórias ao final da tarde. E essas histórias tinham várias intenções. E uma delas era uma intenção educativa.
pedagógica, não havendo escola na comunidade, o conto, a história, a narrativa era uma forma de educação. E essa forma de educação expressava-se através de fábulas, portanto, histórias de animais, através de histórias de animais e homens, através de jogos como adivinhas, enigmas, que permitiam a participação de todos, ou pelo menos entre aquele que contava e os que ouviam. Então, os mais novos aprendiam normas de conduta, as mulheres como comportar-se com os homens e os homens com as mulheres. Então, todo um conjunto de elementos elementos de ordem jurídica, de valores éticos, valores comportamentais, relacionamento social, eram vinculados de forma direta ou indireta através dos contos e das narrativas orais. Então podemos dizer que a base de conhecimento e de produção literária, entre aspas, em África foi e é ainda hoje oral. E quando eu digo é ainda hoje, é muito comum na cidade e não no campo, entre todo tipo de pessoas originárias das diferentes classes, as pessoas sentarem-se, encontrarem e começam a conversa. E a conversa o que é? É contar a história que aconteceu ontem, ou que aconteceu anteontem, ou um episódio de família, com o filho, com o amigo, com o padrinho, e há sempre um motivo para contar a narrativa. E nós vamos encontrar também numa espécie de ligação, de intermédio entre a literatura e a vida, no espaço do jornal, a crónica, que é uma narrativa pequena que faz a ponte entre esta oralidade e a literatura. A crónica é um espaço de escrita que traz o cotidiano, a história oral, a história de todos os dias, para a literatura. Para um leitor que não tem de ser um leitor especializado, mas que vai conhecer por escrito as histórias que estão a acontecer na sua terra. Isto vinha a propósito de que uma das novidades nas literaturas africanas, e quando nós falamos em literaturas africanas, eu gostava de dizer que é necessário cada vez mais distinguir estas literaturas, porque a África é um continente muito diferente. Temos a África do Norte, a África do Sul, a África Oriental, a África Ocidental. Cada uma destas Áfricas é um outro universo cultural. Em cada país, por exemplo, em Moçambique ou em Angola, nós encontramos diferentes culturas, diferentes línguas, as pessoas não se entendem. Portanto, estes povos africanos, no caso de Moçambique, quando falamos em moçambicano, o moçambicano é uma ideia que tem a ver, que é recente, que tem a ver com a independência, porque em Moçambique existiam muitas nações antes de uma nação, deste Estado-nação que foi criado com a independência. Muitas culturas. Por isso, não podemos falar de uma África, mas de Áfricas. Isto vem a propósito, já não me lembro muito bem, agora parti-me um bocado, mas isto vem a propósito de que, quando estamos a trabalhar com literaturas africanas, era este o ponto, convém distinguir literatura moçambicana, literatura angolana, literatura são-tomense, literatura cabo-verdiana. Porque eu julgo que vocês não gostariam que a literatura brasileira fosse apenas designada como literatura latino-americana.